Bom dia, pessoal. Já estou em minha casa novamente. Acabei de chegar da minha sobrinha. Vim para casa, estou no meu aconchego novamente. Tá bom? Bom dia para todos vocês. Por favor, se inscrevam no meu canal. De- Deixe seu like. Eu vou contar com vocês. Eu preciso de até abril de 500 pelo menos inscritos, porque ainda não tenho 300. Eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Muito obrigada por eu ter chegado até aqui e agradeço a vocês que me ajudaram. Obrigada? E eu tenho bastante visualização, mas inscritos são poucos. Tem 200 e pouco, ainda não tem 300. E eu preciso da ajuda de vocês. Não esqueçam de deixar seu like e também se inscrever, principalmente no meu canal, tá bem? Obrigada, pessoal. Tenham um bom dia e vou trazer uma receitinha para vocês agora de um copo de laranja descascado, um dente de alho e a metade de uma beterraba e um copo de água. Que eu agora fiz um propósito de fazer isso, que eu tenho problema de intestino preso, né, há muito tempo. E agora ele se agravou um pouco mais. E eu já tenho dois irmãos que morreram de câncer de intestino. E a gente está tomando os devidos cuidados agora. E o médico mandou que nós cuidássemos todos o resto dos irmãos, a família toda. E eu vou fazer esse suco que é muito importante. Se você também tem esses problemas na sua família, faça isso, beleza? Eu vou tomar ele em jejum. Já comecei há alguns dias, mas agora eu estou usando uma nova técnica. Tá bom, pessoal? Que tal? Vou levantar um pouquinho mais. Aqui está a laranja. Eu já cortei a laranja. Um copo de laranja. Laranjinha bem amarelinha. Aqui, ó. Vou trazer mais perto aqui para vocês verem. Ou mais perto ou mais longe. Aqui, ó. Um copo de laranja cortada. Laranja de umbigo. Tá aqui toda cortadinha. Eu já fiz com casca também. Então vamos experimentar agora. Eu já sabia que a gente coloca até cenoura junto, mas hoje eu não tô colocando cenoura. Aqui está um dente de alho. Um dente de alho amassadinho aqui, cortadinho. Aqui é meio escuro aqui onde eu tô. Aqui, ó. Um dente de alho. Beleza, pessoal? É muito bom, né? As coisas natural assim, né? É muito importante fazer isso no nosso dia a dia. O alho é um grande remédio. Ele cura até picada de inseto, que ele é contra veneno. E aqui está a nossa beterraba, bem vermelhinha também, que eu vou colocar aqui. Vou colocar também um copo de água, já está medida aqui, ó. A água. Não dá para colocar muita água porque a laranja já tem água, né? E a cenoura também. Então eu vou, aqui tem um restinho de alho. E eu vou tomar agora em jejum. Tenho que fazer alguma coisa.
Tô com problema, né? Porque faz uns 3 dias que eu não vou ao banheiro para fazer isso aí. Essa é uma grande necessidade que a gente tem, né? Que tem que ter o intestino tem que funcionar direito, né? Porque é um órgão tão melindroso, né? Eu tenho um irmão dois irmãos que morreram. Num ano eu perdi 2 irmãos com câncer de intestino. Então vamos lá, dar uma batidinha aqui para eu tomar ele em jejum. Eu só tomei o remédio da tireoide cedo. Não comi mais nada. Vamos dar uma batidinha aqui pra gente ver como fica. O copo tá aqui. Já bati, vamos ver como é que ele ficou. Ó. Bem vermelhinho, porque a laranja solta bastante água. A água foi pouquinho que eu coloquei. É que a beterraba tem água. E a laranja tem bastante suco. Daí ele aumentou um pouquinho. Vamos ver como é que ele ficou? Eu tomo com bagaço e tudo, não é nada. Ó. Suco de beterraba, um dente de alho e uma laranja. A metade de uma laranja, de um umbigo, daquela laranja grande. Tá bem? Essa laranja é boa porque ela não tem semente. Aí o resto dela é tudo carne, como diz o pessoal, né? Isso aqui está nas mãos de Deus, Deus sabe que é da natureza e Ele vai me ajudar que eu vou melhorar do meu intestino. Tá bom, pessoal? Eu vou experimentar um pouquinho. Ó. Ainda tem mais um pouco aqui. Ele sempre acaba dando 2 copos. Muito bom. O alho deixa um gostinho muito bom. Pessoal, tá aqui, ó. Opa! Ó. Eu tomei quase um copo, tem outro aqui. Que eu vou tomar os dois copos. A cenoura, uma beterraba muito bonita. É bem vermelha. Bem vermelhinha.
Delícia, né? Muito bom. Tudo que é cru, tudo que é natural é bom. Essa semana eu tenho dentista, já vou dar prosseguimento. Vou fazer uma mudança em mim, né? Preciso me arrumar um pouco mais. E essa semana vou. Eu estava esperando secar, né? A gengiva para poder colocar os meus dentes. Tá bem? E então, eu estava falando, né, dos meus irmãos, né? Meu irmão é mais velho do que eu. Então, ele começou, né, a ficar doente, com problema intestinal, teve internado várias vezes, sabe, pessoal? Teve internado várias vezes, meu irmão, e passava mal, até eu tive para lá na cidade dele, ajudando um pouco a minha cunhada, né, porque ela não. Era muito cansativo para ela sozinha, né? Ela só tem um filho mesmo, e o filho não tinha que trabalhar, né? Então eu fui lá para essa cidade, lá em Tubarão, para cuidar, ajudar ela. Eu ficava de dia para ela. E ela ficava à noite para ela sair um pouco, arejar a cabeça. Meu irmão estava mal, mal, assim, bem ruim mesmo. Foi indo, foi indo, foi indo. Ele, graças a Deus, ele saiu dessa. Faz alguns anos. Aí passou mais uns anos, acho que uns 4 anos por aí, 5 por aí, que, que ele estava tão feliz, ele dizia sempre para mim, e apontava o dedo para cima. Ele apontava assim, ó. Ele dizia para mim assim, ó, eu tenho muita fé em Deus, ele dizia para mim. Eu tenho muita fé, irmã. Eu tenho muita fé, meu irmão dizia. Eu disse, claro, meu irmão, a tua fé que vai te curar. Se for para cura, Deus vai curar. Tem coisas que não é, tem coisas que é para morte. E tem doenças que é curada, né? Como disse Jesus, a tua fé te salvou. Quem sabe ele deveria ter abandonado algumas coisas, né? Porque não tem nada, né, contra, nem vou falar de denominação nenhuma aqui, mas vou parar por aqui, para depois não complicar o meu lado, vai ficar difícil. Eu sei que estou olhando aqui, a minha pele está bonita porque eu estou passando batata doce. Eu corto um pedaço de batata doce e mexo bem dentro dela assim, depois eu faço. Deu uma clareada bastante no meu rosto. Hoje eu quero fazer outra vez. Então, aí depois, melhorou, ele estava feliz da vida, feliz. Já tinha morrido meu cunhado com câncer no pulmão. Ele custou largar o cigarro também. Aí ele também se curou, também a médica deu como ele estava curado e tal. O marido da minha irmã, mais nova. Quando o câncer voltou novamente, ele voltou com tudo. E logo em seguida já levou meu cunhado. Foi muito triste mesmo, né? Ela ficou nova, porque é a mais nova de todas. E ele ainda estava no sepultamento do cunhado, o meu irmão. Estava tão feliz assim com a gente, sabe? Mas eu olhava para ele e achava assim,
que não estava muito bem com ele, sem eu saber lá de dentro como é que estava lá dentro, né? Como que ia, o que ia acontecer, mas eu deixei. A gente sempre tem uma certa intuição, né? Eu tenho muito isso, de pensar em alguma coisa, daqui a pouco ela acontece. Eu não sei, eu sei se são as orações, que eu dobro muito meus joelhos para orar e vou fazer cada vez mais. Aí voltou a doença nele e levou o meu irmão. Aí passou uns meses, meu sobrinho, de Joinville, também faleceu. Ele tinha alguns anos já o vírus do HIV. Foi muito triste também para a família, né? Para nós, que eu segurei ele no colo. Desde que o dia que ele nasceu, eu vi. A parteira foi em casa e eu fui para a rua, eu era solteira. Tinha 18 anos quando ele nasceu. Por aí. Ou 17, por aí. Aí passou. Aí o meu irmão também estava se tratando. Ai, estava bem. Ah, tá. Ele está bem agora, não? Diz que está tudo bem, que... Aí, não demorou muito tempo, ele caiu novamente. Ele... Daí ele não se levantou mais. Aí, quando esse câncer voltou, foi para matá-lo. Lá se foi, meu irmão. Foi muito triste e doloroso para nós. Aí, depois de um ano, mais ou menos, que ele tinha ido, a minha irmã, mãe dessa minha sobrinha, que eu paro sempre na casa dela, a Dori Correia. Ela até tem um canal também no YouTube. Quando ela nasceu, eu tinha 16 anos. Tinha feito 16 anos. Tinha 15, tinha feito 16. E eu fui para casa dela, fui morar com a minha irmã. E aí a minha sobrinha tinha 16 anos. Tinha 3 meses. Eu que tinha feito 16 anos. Eu fiz dia 10 de março, que é a data do meu aniversário, eu fiz 16 anos no dia 10 de março. No dia 11 de março, a minha sobrinha nasceu, de março também. E eu peguei ela no colo com 3 meses que eu fui para casa da mãe dela. A mãe dela era como uma mãe para mim também, muito boa, né? Um pouco das mais velhas. Aí a minha irmã, né, ela tratava de coluna, um médico ortopedista, ela tinha Unimed, né? E eles, para ganhar consulta, sabe que tem médico que trabalha mais pensando no dinheiro. Não são todos, mas alguns sim. Como em qualquer profissão, em qualquer lugar. Aí e ele não dizia nada, não mandava ela procurar outros médicos, fazer alguns exames para ver por que ela caía tanto tombo, por que ela, quando ela via assim, as pernas dela amolecia, ela, bum, caiu no chão, caiu muitos tombos, muito. Pro final mesmo agora, ela estava
assim, se tornava um peso para a gente segurar ela, tinha que ser em dois, para levantar ela do chão quando ela caía. Às vezes ela era teimosa, ela se levantava e saía andando. Ali ela caía no chão. Às vezes, muitas vezes, estava sozinha. A moça que cuidava dela não tinha chegado ainda. E daí ela caiu muitos tombos, muitos tombos mesmo. Aí um dia ela estava no hospital, eu fiquei com ela no hospital, né? Fiquei lá 13 dias com ela no hospital. Aí, mas antes dela ir para o hospital, nós fomos no ortopedista, esse que estava tratando dela. Tratava uma coisa e era outra. Aí eu disse, doutor, tem que ver realmente o que é que a minha irmã tem. Porque ela cai esse estômago. Não pode ficar sozinha que cai de uma hora para outra assim, cai do nada assim. Aí ele olhou bem sério para mim, eu vou internar a Maria, o nome dela era Maria, né? Eu sou Maria das Graças e ela é Maria. Eu muito em breve vou mudar o meu nome do canal. Vou botar um nome que eu já tenho no Face há muito tempo. Mas eu vou esperar que alguém faça isso para mim, porque eu não sei fazer essa transição ou transação. Não sei qual é a palavra certa. Eu, como sou cheio dos português, de falar o português correto, eu gosto muito de saber. Então, a minha irmã teve internada, daí um médico foi lá examinar ela. Aí eu fiquei de olho no médico para ver o que é que ele dizia e tal. Aí quando ele saiu para a rua, que ele estava indo embora no corredor, eu saí correndo atrás dele. Eu disse, doutor, me diga realmente o que é que a minha irmã tem. Porque não é normal o médico tratar dela com coluna se ela vive caindo e tem muita dor num dedo do pé, tem má circulação e tal. Aí ele disse, a sua irmã está com Parkinson. Para mim foi uma surpresa, né? Porque eu não sabia que ela estava assim. E também estava desenvolvendo também câncer de intestino nela também. Aí esses dois aí foi acachapando ela. Uma pessoa tão boa, tão querida, foi uma mãe para mim, para meus irmãos. Ela se preocupava muito com a família, com a minha mãe, com meu pai, conosco, com os irmãos dela, né? Ela foi assim uma mãe para mim. Uma mãe mesmo, mãezona. O esposo dela já faz mais de 30 anos que é falecido. Eu era bem novinha e ele me ajudou muito, muito também na minha vida. Muito, ele era muito bom de coração. É ele que sustentava eu e os meus filhos pequenos. Eu perdi uma criancinha pequenininha, um menininho, o nome dele era Eduardo, ele morreu com 4 meses de idade. Ele expirou nos meus braços. Eu vivia mais sozinha do que com meu marido, que agora é falecido. Ele morreu porque estava com outra mulher. Ele saía de casa hoje, não tinha dia para voltar. Então, passei muito trabalho, muita necessidade com as crianças pequenas. Aí morreu esse meu menino nos meus braços. Eu fiquei muito triste, eu me ajoelhava, eu chorava, pedia para Deus me trazer ele de volta. Ele deu meningite. Naquela madrugada ainda dei mamadeira para ele. Já estava grandinho, ele tinha nascido de 7 meses. Aí eu tenho um neto que se chama Eduardo também, que a minha filha colocou o nome dele de Eduardo, porque ele era abaixo dela, né? Então, em memória do irmão dela, que era Eduardo, Eduardinho ela chamava. E no fim, a minha filha morreu também. Eu fui mãe de 5 filhos. Tenho 3 vivos, graças a Deus ainda,
Que Deus abençoe, que vá bastante tempo com vida para eles e saúde. Então, e ele saía, né? Não dava mínima para mim, né? Então esse meu cunhado é que levava a alimentação para mim, tudo era com ele. Era remédio, era isso, era aquilo, tudo eu chamava ele, né? E até o funeral do meu filhinho que morreu pequenininho nos meus braços, foi ele quem fez, comprou tudo. E o meu filho, e ele saía, não tinha dia para voltar, semanas fora de casa junto com a outra, depois de ter passado o rodo em tudo, que andou com muitas mulheres, que eu morei com ele aqui em Joinville, que ele passou o rodo, e lá em Tubarão fomos para lá para ele melhorar, lá é que ele caiu, que ele não queria ir daqui para lá. O pai dele fez ele ir na mara para lá para ver se ele melhorava. Eu sei que eu passei bastante trabalho, aí a criança morreu, né? Naquela noite ele estava dormindo em casa, por acaso, porque ele nunca parava em casa. E eu cuidava das crianças sozinha, magrinha que eu fiquei, assim, igual um palito. Muito sofrimento, muito. Chorava muito. Os meus olhos estavam sempre correndo água aqui, ó. Sempre. A água escorria. Direto. Numa janelinha olhando, na humilde casinha que não era minha. Dava tempestade à noite e eu com as meninas sozinha, com o resto das crianças sozinha, pequenos. E eu passei algum medo, que tinha uma malha de eucalipto, né, que aquilo urrava à noite de ventania, quanto mais para o sul, mais é pior para esse negócio de tempestade. E a minha sogra morava perto, mas ela coitava as coisas que ele fazia. Ela teve coragem de dizer para mim, ele disse que não gosta mais de ti, que tu pode ir embora. Quer levar as crianças, leva, não quer, não leva. Mas ele não sente mais nada por ti. E ele mesmo falou que não sentia mais nada por mim. A minha cunhada também. Todos ali contribuíram para a minha separação. A minha sogra mesmo não queria nem que eu colocasse a mão na roupa do meu marido. Ela pegava e arrumava. Tinha assim, quando ela chegava assim, que ela trabalhava fora ainda, eu era bem nova também, com 20 e poucos anos. Ela parece que tinha assim, não gostavam de mim. Aí, uma vez ele ficou doente, foi operado da vesícula, não sei, do fígado, não sei. Ele deu hepatite que ficou todo amarelo, dos pés à cabeça. Aí se tratou, se operou, melhorou. Depois nós fomos para o sítio, para a casa dos meus pais, que ainda moravam no sítio. Eu tinha 2 irmãs em casa ainda solteira. Não, tinha uma só. Todo mundo já estava longe casado. Aí a mãe tratou bem dele, né? Comprava as coisas para ele, dava alimento para ele e tudo. E quando ele estava melhor, ele deixou eu com as crianças lá na casa dos meus pais e veio embora para Tubarão para bagunça. Para andar atrás de mulheres, que era sempre mulheres, mulheres e mulheres e mulheres. Eu nunca fui feliz. Nunca. E não era isso que eu queria para minha vida. Não era isso. Nunca casei para me separar. Aí depois de tanto que ele passou o rodo em todas as mulheradas, colocou doenças da rua em mim, que eu tive que ir para o hospital fazer uma mini cirurgia. Aqui no canal embaixo ainda, mais pro lado da vagina.
eu estava com aquela doença da gonorreia. Desculpe falando assim, mas aos poucos eu vou falando para vocês, minha vida foi sempre um sofrimento. Sempre. Eu sou muito parada, muito calma, né? Não sou de rodar a baiana. O resto da minha família já não são assim como eu. E também não adiantava, né? Que apanhei ainda por causa dessa uma que ficou com ele, que ele morreu agora nas mãos dela. Aí ele teve mais 3 filhos com ela. Que, aliás, ele morreu faz 1 ano e pouco. Depois de uns meses, o filho dele, que ele amava tanto, aquele filho que era da mulher que ele disse que amava, mas soube tirar eu da casa dos meus pais bem limpinha. Que eu nunca tinha namorado. Nunca tinha ido a nada. Né? Então, aí ele deixou eu na casa da minha mãe, depois que ele foi operado. E a minha mãe, ele foi para Tubarão sozinho e deixou eu com as crianças lá. Diz que depois vinha buscar e não foi mais, não foi mais. Aí a minha mãe um dia disse assim para mim, arruma tuas coisas, não é porque a mãe não quer você aqui, é porque o teu marido está lá passeando e na ruaça, porque a minha mãe encontrou ele uma vez numa festa lá no sítio, abraçado com uma mulher de um lado, outra de outro lado. 2 cada lado. A minha mãe encontrou assim de cara assim, quase morreu no coração, minha mãe. De pena de mim, sabendo que eu estava em casa sozinha com as crianças, lá em Tubarão, na cidade, e ele estava lá num sítio. Minha mãe também tinha ido e pegou ele lá, com 2 mulheres, uma a cada lado. Aí eu fui lá e me contaram para mim onde que essa mulher morava, que ele tinha uma namorada, que ele não saía de lá e tal, estava com pena de mim. Me contaram, eu não disse quem foi que me contou, porque eu não digo. Aí os irmãos dela diziam, eu já disse para ela deixar desse homem casado. E ela mentia, negava. Uma moça solteira. Ela me separou. Aí ele era no sábado, né? Ele chegou em casa de noite, ele foi lá na casa dela, ela contou para ele que eu tinha estado lá, ele voltou para trás, me deu uma baita de uma surra que eu caía de cabeça no chão. Apanhei uma grande surra por causa daquela mulher. Pois ela não deixou dele, negou que não tinha nada com ele e estava. E os irmãos diziam, eu já disse para essa guria deixar desse homem casado. E ela negou para mim. Eu fui mesmo para pegar ela e dar-lhe um pau, porque eu era nova. Mas eu não consegui porque tinha muita gente na casa. Sorte dela. Que eu fui com outra amiga minha, nós ia dar uma baita de uma surra nela. Ele podia deixar de mim, mas que ela ia apanhar uma surra, ela ia, porque ela sabia, tinha bastante moço solteiro na cidade. Para que se meter na vida de casal para separar? Né? Isso é coisa triste. Não se faz isso. Então, eu sei que foi bem difícil para mim. As crianças gritavam tanto quando viram eu caía no chão, ele levantava, ele me dava murro na minha cabeça, assim, bofetada, que eu caía no chão, sabe? Meu sogro veio de lá só que depois, no final, o meu sogro, ele caiu na rua mesmo, direto lá, parava lá direto com ela, e o meu sogro, a minha mãe foi me levar na casa dele, porque o filho dele é que tinha que me sustentar, eu e as crianças. Ele disse, para ele pode ficar aqui, para ele tem comida, mas para ela não. Ora, um sogro fazer isso para uma nora abandonada, bem dizer, sozinha, sem nada na vida, sem casa para morar, rolando. Já veio de longe as minhas coisas,
já veio de longe. Não era nem para estar contando isso para vocês, me desculpem, me perdoem, mas eu, de vez em quando, eu tenho que desabafar um pouco. Eu sei que eu tenho que esquecer, perdoar, né? Claro, eu já perdoei. Quem sou eu para não perdoar se Jesus morreu perdoando na cruz? Que ele também me deu o perdão. Morrendo por mim, ele me salvou. Todos nós, o mundo todo. Então, mas foi muito frustrante para mim. Foi muito triste a minha vida. Literalmente. Não foi fácil enfrentar as lutas que eu tive na minha vida, sem nada. Sem nada. Ficava sozinha com as crianças, em casa, assim, chorando, porque ele não aparecia em casa. Até que ele morreu, aí ele já tinha um filho casado com 40 anos, já, 40 e pouquinho. Agora, em 2023, ele era caminhoneiro, o filho dele. Morreu, ele já tinha morrido o pai, aí morreu o filho. Com a outra mulher, né? Ele bateu de frente com uma outra carreta, pegou fogo no caminhão dele, ele não ia morrer se não pegasse fogo. Aí, como era tecido, pegou fogo em tudo. Aí ele conseguiu sair para fora, gritava, conseguiu sair para fora, mas caiu um trouxão de cima do caminhão, que era uma carreta grande, uma carreta cor-de-rosa que andava na BR por tudo, ele ia para fora, lá para o Nordeste, para lá tudo, ele ficava 15, 20 dias fora, mês. Eu sei que o rapaz morreu. Teve uns 5 meses por aí, lá em Minas Gerais. Lá, até que provasse por A mais B quem ele era e tal, o que aconteceu, ele teve 5 meses lá, morreu carbonizado. Gritava, gritava, gritava. Por socorro. Só que o fogo tomou conta dele e não deu. Ele morreu carbonizado. O rapaz não tem culpa de nada, ninguém pediu para nascer, não é? Ainda chorei de pena do rapaz. Ainda me coloquei no lugar dela de mãe. De mãe. Sei que ela errou, sim, desmanchou meu lar. Mas eu não me casei para me separar. E eu nunca fui feliz. Mas deixa pra lá, já passou, né? Remoer o passado, não adianta, não vai trazer ninguém de volta e não vai endireitar nunca mais as coisas, só de outra maneira, mas isso é com Deus, não é conosco. Eu sei que eu vivi a vida rolando e de lá vim para Joinville. Minhas irmãs moravam todas aqui, aqui continuou um sofrimento grande também. Aqui também arrumei para a cabeça também. Um sofrimento grande, grande. Não encontrei na minha vida a pessoa certa para o meu jeito de ser. Eu sou uma pessoa tão carinhosa, tão calma, tão paciente, suporto coisas e coisas e coisas, né? Pessoa simples, pobre, mas tudo tá bom, como qualquer coisa. Mas fui muito feliz no casamento. Muito. Desculpe, meus amados, por eu estar falando isso para vocês, tá bom? Mas a minha vida é, como diz o pessoal, é uma novela. Eu poderia escrever uns 5 livros sobre a minha vida, que eu não cabia tudo. De tanta coisa que eu passei lá, desde a minha meninice até agora. Ainda estou remando contra a maré. Sem casa para morar, pagando aluguel. Ganhando salário mínimo e ainda pago 800 de aluguel. Vocês fazem ideia do que é viver assim? Dependo muitas vezes dos outros.
E eu, tanto que eu queria ter alguém na minha vida, ser feliz, mas parece que ao invés de as portas se abrirem, elas continuam a mesma coisa, mas eu sou firme, sou evangélica, adventista do sétimo dia, literalmente adventista. A minha família, todos os meus filhos, os meus netos, neto moço que já tenho, casado, todo mundo são da igreja. Genro, neto, nora, filho, filha, todos. Esse foi um legado que eu deixei para eles, que eu construí, estou construindo para eles. Né? Todo mundo é da igreja. A gente é feliz porque encontrou Deus na vida. E a coisa mais importante é ter Deus. Porque não adianta passar por tanto trabalho, tanta necessidade que eu passei para estudar o meu filho. Foi o maior dos trabalhos, trabalhando na rua, comprando ações de telefone no sol quente, eu tinha 50 e poucos anos. Para o meu filho estudar, fazer faculdade no interior de São Paulo, que ele teve, tudo deu 6 anos dele para lá. Hoje ele é pastor adventista, mas pastor adventista é assalariado pouco porque nossa igreja é muito pelo amor, não é para tirar dinheiro de ninguém. Só que uma coisa eu digo para vocês, o dízimo é sagrado. O dízimo está na Bíblia. Aquele que não devolve o dízimo é ladrão. Deus disse que é ladrão. Em tudo me roubais, ele diz, nos dízimos e nas ofertas. Isso aí, o dízimo é verdadeiro na igreja. Não de tirarem dinheiro por aí afora, que a gente ouve falar, né, que eu não vou mencionar nome de denominação nenhuma, mas o dízimo é bíblico. Temos que ser fiel, no pouco ou no muito. Aquele que é fiel, no pouco, no muito te colocarei, disse o Senhor. Tá bom? Louvado seja Deus, tenham um bom dia. Amo vocês. Se inscrevam no meu canal, tá? Eu sou uma pessoa que preciso de ajuda. Preciso. Eu já sofri demais. Já sofri demais. Todo lugar que eu vou, eu trago um pouquinho de comida para casa. Os grossos ainda eu ganho, né, da igreja, né? Como arroz, feijão, açúcar eu compro porque eu não uso açúcar branco. Arroz, feijão, macarrão, essas coisas eu tenho em casa sempre porque a igreja me dá bastante, óleo, tudo. Bastante coisa. Porque eu não peço, porque eu não gosto de andar pedindo nada para ninguém. Quem me ajuda muito é essa minha sobrinha Dori Correia, que ela até pede para se inscrever no canal dela. Ela é uma pessoa que tem um rico coração. Agora vim de lá com ela me trouxe em casa de Uber, foi para o consultório que ela trabalha. Ela é fonoaudióloga e tudo ela reparte comigo. E ela vai no mercado, ela compra para ela e para mim, para ela e para mim, para ela e para mim. Ela está sempre me ajudando. E tem outras pessoas também que me ajudam. Né? Meu filho também me ajuda, já me ajudou muito, me ajuda. A minha filha Adriana também. Eu sei que... E a gente vai levando. Louvado seja Deus. A minha mãe sempre falava que a gente não quer saber quem começa, quer saber quem termina. E eu não tenho casa. Peço para quem é evangélico aqui nesse canal orarem por mim, para que eu ganhe a minha casa, porque eu tenho uma terra e eu dei para um construtor, que ele não me deu a casa faz 5 anos. Era para ter dado num ano e meio. Ele não fez nada por mim, não pagou aluguel para mim, nunca pagou nada no terreno, foi tudo cortado lá
Eu que pagava tudo sem poder, ficava sem dinheiro para comer, para nada. Então, não é fácil. Tá bom, pessoal? Orem por mim, tá? Aqueles que temem a Deus, que em suas orações, seja lá em que denominação que é, todos somos filhos de Deus. E todo mundo nas suas humildes orações, peçam por mim, que a vida foi muito cruel comigo. Não é a vida, não é as pessoas, né? Eu já passei muito trabalho, já sofri muito. Já fui tirada de uma enchente que deu em Tubarão, que o rio transbordou. Eu tinha 23 anos, com as crianças pequenas. Quase que a água me levou, porque tapou a cidade todinha ao redor de água. Um tio do meu ex-marido, que morreu, é que me tirou eu e as crianças da água. Porque nem isso ele fez. Nem meus cunhados. Ninguém. Morreram todos sem nunca ter me pedido perdão do que fizeram para mim. Me separaram, a família dele também. Uma mãe pode muito. Uma mãe podia dizer, vai cuidar da tua família, a tua mulher é uma mulher séria, mulher pessoa de família, e você fazer uma coisa dessa? Vai cuidar dos teus filhos, vai alimentar eles, deixa de andar na malandragem. Não, eles acolheram, morreram todos, de morte trágica até, doenças difíceis. Perna cortada, a minha sogra morreu com as 2 pernas cortadas. Cortaram as 2 pernas, ela era diabética, bem atrapalhadona. Depois, meu sogro morreu com hidropisia, que é uma tal de barriga d'água. Nunca me chamaram para pedir desculpa para mim, pelo desprezo que me deram aquela gente, e por negarem a comida para mim com os meus filhos. E eu assim, ó, sequinho. Tem muitas pessoas que não sabem da minha vida. E quem não gostar do que eu estou falando, é problema deles, porque eu sei o que eu passei. Eu sei, é Deus e eu, é quem sabe ao certo. Um grande abraço para vocês, tá bom? Se inscrevam no meu canal, eu estou esperando, hein? Até abril, vamos ver se chegamos em 500 inscritos. Quem sabe até meado do ano eu chego ao 1000. Eu preciso disso. Eu preciso chegar a 1000 inscritos. Eu tenho muita visualização, mas tem que ter 1000 inscritos para poder a minha vida dar uma melhoradinha um pouco. Beleza? Um grande abraço. Por isso que às vezes eu sou uma pessoa triste. Eu sei que não devo ser assim. Às vezes eu brinco, eu rio, estou bem. Mas tem vezes eu não posso lembrar disso. E eu tenho que perdoá-los, né? Porque Jesus morreu perdoando. Quem sou eu para não perdoar as pessoas, se eu não sou nada? Somos todos pecadores. Tá bom? De um jeito ou de outro, mas somos. Um grande abraço, tenham um bom dia. Fiquem com Deus, tá bem? Fiquem na paz. A paz do Senhor para todos vocês. Um grande abraço, meus queridos. Tá bem? Até mais tarde. Que eu tenho meditação para fazer ainda também. Tá bom? Beijo.